Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os robôs da Alvorada, o terceiro livro da série dos robôs do Isaac Asimov. Gente, antes de falar sobre o que acontece aqui nesse livro, eu queria dar uma dica para você que ainda não conhece a obra do Asimov, quer começar a ler, né, quer começar a adentrar o universo desse autor. Comece lendo essa série, a série dos robôs, que são os 4 livros. Cavernas de Aço, Sol Desvelado, Os Robôs da Alvorada, que é o livro sobre o qual eu vou falar hoje, e Robôs e Império. Falo isso porque os eventos que se passam aqui não estão diretamente ligados à Fundação. Né? A Fundação, gente, é a saga mais conhecida do Isaac Asimov. Muita gente começa a ler Asimov pela Fundação, né, que é um box aí, acho que com 7 livros, se não me engano, 6, 7 livros. Os personagens da série dos robôs, eles vão falar da psicohistória. Eles vão meio que dar indícios de por que surgiu a psicohistória, quem foi que começou a pensar aí nisso. E a psicohistória, ela é o que norteia, né, a Fundação. O intuito da psicohistória é prever o futuro. Ela vai usar como base as 3 leis da robótica, né? Então, o psicohistoriador, ele vai pensar assim como existem leis que regem os robôs, né? São as 3 leis que o Isaac Asimov fala tanto nos livros dele. E existem leis que também regem o comportamento humano. Com base nessas leis, é possível prever as atitudes humanas e, por conseguinte, prever o futuro. Então, a psicohistória, ela parte desse pressuposto aí. E ela é citada aqui nesse livro pela primeira vez. É como se fosse um prelúdio, né, do que vai acontecer na Fundação. Então, fica aí a dica. A Fundação, ela é a saga mais famosa do Asimov, mais famosa do que a série aqui dos robôs. Embora não seja o livro mais famoso dele não seja nenhum da saga Fundação, mas sim o Eu, Robô. Então, a dica que fica se você quer começar a ler Asimov, comece por Eu, Robô, que é um livro de contos, né? Assim, uma coisa bem introdutória. Depois a série dos robôs, para depois a Fundação. Não tô dizendo que se você começar a ler a Fundação você não vai entender, né, o que acontece e tal. Mas aqui você vai ter vários foreshadowings, né? Digamos assim. Mas vamos lá, o que acontece em Os Robôs da Alvorada, gente? Um robô é morto, né? Acontece então um roboticídio. A própria ideia de roboticídio, né, vai ser também questionada aqui ao longo do livro. Então, assim, um robô ele pode ser assassinado, né? Ou só um ser humano pode ser assassinado, né? Um robô é uma máquina que você desliga, então você não mata, assassina o robô, você desliga o robô, né? Fica aí esse debate aí em aberto. Mas na maior parte do tempo ele vai se referir ao caso como um roboticídio, né? Por que o Elijah Baley, ele é requisitado para vir solucionar esse caso, né? Quem foi que matou esse robô? Primeiro porque ele foi muito bem sucedido lá no livro 2, né? No 1 e no 2. Mas principalmente no 2, né? Que é o Sol Desvelado. Que ele desvenda lá também um assassinato de um cara muito importante. Ele fica conhecido lá, né, pela galáxia. E aí ele é chamado para resolver esse caso aqui. É do interesse do Elijah Baley solucionar esse roboticídio porque o homem que está sendo acusado de cometer este crime, né, é o Dr. Falstaff. Foi ele que criou esse robô. Ele é o melhor roboticista aí, né, que existe na galáxia. E ele é o único que teria os conhecimentos teóricos, né, os conhecimentos aí de robótica necessários para conseguir matar esse robô, para conseguir desligar, assassinar, sei lá. Então ele é o único que seria o único possível, né, assassino. Mas o Falstaff, ele disse que não foi ele. Ele garante que ele não cometeu esse crime, né? E é do interesse do Elijah defender o Falstaff porque ele é um homem importante e ele é um homem a favor de que os terráqueos mantenham o protagonismo na colonização do espaço.
ele se contrapõe a um grupo de pessoas que acha que os terráqueos não tem que se meter mais, porque os terráqueos são inferiores aos siderais, né? Quem viu os outros vídeos, né, que eu gravei do Sol Desvelado e das Cavernas de Aço, viu que na época em que essa série se passa, a humanidade já se espalhou pelo espaço, já colonizou outros planetas, e os terráqueos, né, são vistos pelos siderais, que são seres humanos que já nasceram em outros planetas, são vistos como fracos, pessoas inferiores mesmo, seres humanos inferiores, sujos, com doenças e tal. E aí tem uma parte dessa galera que acha que os terráqueos não tem que colonizar planeta coisa nenhuma, né? Que eles não estão aptos para fazer isso, né? Mas não é o caso do Falstaff. Então, defender o Falstaff, investigar o que de fato aconteceu, provar a inocência dele, significa salvar a humanidade como poderíamos dizer, do esquecimento, né? Do ostracismo. Então, Elijah Baley, ele vai lá e ele vai seguir a mesma estratégia que ele segue nos 2 últimos livros, né? Ele vai investigar um monte de gente, vai fazer um monte de pergunta que inicialmente parece que não tem nada a ver, mas ele vai tendo insights, né, ao longo do livro para tentar desvendar o caso. Uma coisa interessante, gente, que acontece aqui, né, para além desse plot principal, é o desenvolvimento da Gladia, que é uma personagem que apareceu lá no livro anterior. É uma personagem com a qual o Elijah, ele começa um romance, né? Fica aquela coisa assim meio, vai acontecer, não vai, ele se conhece, né? Ela começa a gostar dele. Nesse livro aqui, esse romance se concretiza. E eu fiquei assim, quando eu comecei a perceber, né, que o Asimov iria desenvolver esse romance, eu fiquei assim meio, poxa, mas qual é o que esse romance aí, né, esse side story tem a ver com o problema da história, né, com desvendar o assassinato. Tem muito a ver, né, na metade lá, pro final do livro quem ler vai entender por que ela é uma personagem importante, mas ela também cumpre o papel, gente, de ser aquela personagem que vai guiar a gente para a compreensão da sociedade auroriana, né? Porque a Gladia, ela saiu lá do outro planeta de Solaria, né? Onde ela não se sentia bem, era um planeta que tinha mais robô do que pessoas, né? Era um planeta bem esquisito. E ela não se identificava com aquilo dali e ela foi morar em Aurora. A Aurora, por sua vez, também tem costumes que diferem muito dos nossos costumes aqui da Terra, né? E de outros planetas também. Sobretudo no que diz respeito aos relacionamentos interpessoais. Então ela vai ser aquela personagem que vai meio que mostrar a gente como que é tratada a questão do casamento, do namoro, né? Do romance, né? Em Aurora, que é uma coisa assim bem diferente, né? As pessoas lá são livres, ficam com quem quiser e é uma coisa super normal, né? Não existe não existe a monogamia, por exemplo. Os aurorianos, a monogamia é uma coisa assim, sem lógica, né? Então, mais uma vez, nós estamos tratando de um tema que, inclusive, até nos dias de hoje está em pauta, né? A questão da não monogamia. Então, é interessante ver, né, que ele já tratava desse assunto, né, muitos anos atrás. Então, a Gladia vai viver um romance com Elijah, vai ser também uma peça-chave, né, no desvendar dessa história, porque esse robô que foi morto, né, que foi assassinado, é o Jander, ele foi criado pelo Falstaff, né, esse roboticista bem inteligente, bem poderoso, e ele vivia um casamento com a Gladia, né, ela era casada com ele, né, e o casamento foi consumado, inclusive. Então, ele traz essa questão aí. Então, seria possível que um ser humano, né, uma mulher, é possível que ela se case com o robô, é possível que ela leve uma vida conjugal com o robô, isso tá certo, isso tá errado, né? Então, tem esse debate filosófico aqui também, né, dessa questão aí, mais uma vez, ele tratando essa questão, né, de como os robôs vão se relacionar com os seres humanos e vice-versa. Só que nesse caso, ele leva isso às últimas consequências, né? Então, é bem interessante, gente, ele vai tratar de pautas, assim, íntimas, né?
de uma forma bem, às vezes, perturbadora até, né? Na minha opinião. Aqui nesses livros também vai aparecer o Giscard, que é esse robô que tá aqui na capa. Ele vai estar o tempo todo acompanhando também o Eladio, né, nas investigações. E, gente, não é spoiler o que eu vou falar, mas quando eu cheguei no final desse livro, a minha visão, assim, nas últimas páginas, minha visão sobre o Giscard mudou completamente. Porque até então, pra mim, ele era um robô, assim, mais simples, né? Mais simples do que o Danny Oliver, que é o robô, né, humanoide. Mas ele acaba sendo um personagem que vai ser, assim, o elemento principal do plot twist da história toda, né? Então você acaba esse livro com a sensação de que, nossa, eu preciso reler, porque eu preciso ver esse personagem com outros olhos, né? Então, genial, é genial o que o Asimov faz nesse livro, em especial com esse personagem, né? Com o desenvolvimento desse personagem. Sensacional, um personagem que eu acho que ao longo da história ele é meio que subestimado, né? Mas no final ele surpreende muito. A narrativa do Asimov vai continuar sendo uma narrativa, assim, empolgante. Você fica com vontade de saber o que vai acontecer, né? Os personagens são muito interessantes, os diálogos que ele estabelece também são muito legais. O Asimov, eu sinto uma escalada aí, do livro 1 ao 2, fica mais legal ainda. O terceiro livro, que é esse daqui, na minha opinião, foi o livro no qual ele tratou de mais assuntos sensíveis, mais assuntos polêmicos, né? Ele desenvolveu mais a personalidade do Elijah, da Gladia, até desse robô aqui do Giscard. E ele vai trazer também essa questão da luta pelo poder, né? É um livro que tem mais essa pegada política, de jogo político, né? De briga de ego também. E no fim das contas você tem uma reviravolta que você fica assim, nossa, como que o cara conseguiu pensar nisso, né? Então, gente, tem muito o que se falar sobre esse livro, mas eu sinto que qualquer coisa que eu vou falar aqui vai ser spoiler. A dica que eu dou é que vocês, desde o início, se atentem, não subestimem o Giscard, porque ele realmente se tornou o meu personagem preferido, assim, no final do livro. É isso aí, gente. Eu volto aqui pra falar sobre o último livro da saga, né? Que é Os Robôs e Império. Olha ele aqui de novo, o Giscard e o Danny Oliver, né? O Elijah não tá aqui na capa, eu espero que ele esteja na história, né? Volto aqui pra falar desse livro. E fica aí a dica, gente. Leiam a série dos robôs, a gente lê a Fundação, tá? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.